Roubaram dos pobres. Busca ativa daqueles que foram roubados. Extinção total de descontos. Manter os descontos. Nunca deveria estar aí. Dificultar esse tipo de roubo. Tem que ter o reconhecimento facial. Para beneficiar os bancos. Combater os banqueiros. Fintechs começaram a meter a mão em Entidades covardes que não oferecem porcaria nenhuma. Pode olhar o sucesso dos Estados Unidos, onde a presença negra é majoritária. Ninguém quer proibir nada. Estamos há 37 anos tentando discutir isso. Falta comando, meta, indicador. Para fortalecer a educação básica. Na terça-feira, o plenário Ulisses Guimarães aprovou 4 projetos de combate à insegurança alimentar. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, comemorou o saldo das aprovações. A Câmara dos Deputados hoje dá uma grande contribuição para que o Brasil possa, de uma vez por todas, tentar sair do mapa da fome e da insegurança alimentar. Nós assumimos, e quando eu falo nós, eu falo de todos os partidos da Casa, um comprometimento com essa pauta do Pacto contra a Fome. E nós vamos priorizar essa agenda. Ainda na terça, a Câmara aprovou o aumento das penas para crimes de receptação de celular e para furto, roubo e receptação de combustível. As 2 propostas agora seguem para o Senado. Uma delas cria a tipificação de crime qualificado de furto ou roubo de combustíveis, prevendo pena de 4 a 10 anos de reclusão, com agravantes caso a ação criminosa resulte em danos ao meio ambiente. Também foi criada a tipificação de 2 novos crimes contra a ordem econômica, mirando receptadores destes produtos. Já o projeto que endurece o combate à receptação de celular aumenta em 1/3 a pena, que hoje é de 1 a 4 anos, e inclui na lista computadores e produtos de circulação controlada, como remédios, armas e veículos. Estamos aumentando penas para aquele que faz a receptação. Hoje, na questão do furto e do roubo, a peça mais fundamental que nós devemos combater é exatamente a receptação. Por isso, quero parabenizar a iniciativa do governo. O governo está aqui pedindo o aumento de penas, coisa que há alguns dias atrás eu até duvidava. Se não tiver o receptador, obviamente vão diminuir o furto, vão diminuir o roubo, até porque não tem para quem repassar, não tem para quem vender, não tem como lucrar. A receptação é o porto seguro daquele que rouba, daquele que furta. Então, nós temos que atacar o receptador. Assim, por exemplo, é fio de cobre. O que roubam de fio de cobre, de energia elétrica. Por quê? Porque tem quem compra, tem o receptador. Então vamos aumentar a pena para o receptador, que vai diminuir o crime de furto e de roubo. Além do programa Celular Seguro, que é um programa moderno que possibilita de se encontrar os aparelhos furtados e roubados, traz agora uma punição maior para situações de receptação, tornando ainda mais grave a pena para quem cometer crimes relacionados não só a aparelhos celulares, como bem disse o relator, mas também outros objetos, né, com agravamento de 33% a 50%, quando envolver celulares, computadores, medicamentos, combustíveis e cabos de energia e telecomunicações. Um problema recorrente no Brasil é o roubo de celular. Mas não é apenas o roubo de celular, é mais do que isso. Às vezes, no roubo de celular, existem inclusive assassinatos, existem outras pendengas que nascem e vão se acabar lá na polícia. Então, é uma questão que nós precisamos de valorizar por ser um projeto que vem trazer um respeito no sentido de que os celulares, quando roubados, e aqueles que recebem esses celulares também possam ter punição maior.
é um grande projeto. Já na quarta-feira, o plenário aprovou a criação do Sistema Nacional de Educação. O projeto de lei complementar estabelece normas de cooperação entre entes federativos na adoção de políticas educacionais com instâncias permanentes de pactuação e compartilhamento de dados numa plataforma nacional. O sistema traz avanços importantes para a luta antirracista. O texto reconhece as especificidades de populações quilombolas, indígenas e do campo, garantindo acesso, permanência e consulta prévia informada nos processos educacionais. Reforça a função redistributiva da União para enfrentar as desigualdades regionais, com foco no Norte e Nordeste, onde a presença negra é majoritária. A comparação mais óbvia é: nós temos um sistema único de saúde, que pactua entre os entes federativos, as obrigações de cada um desses entes, estabelece mecanismo de redistribuição orçamentária para garantir o direito à saúde de todo cidadão brasileiro, esteja ele no Oiapoque ou esteja ele no Chuí. Essa é aquilo que nós devemos almejar com o Sistema Nacional de Educação. Infelizmente, no contexto posterior à Constituinte, nós perdemos essa oportunidade e estamos há 37 anos tentando discutir isso. O que se cria aqui, com o tal SUS da educação, é um assembleísmo. São instâncias infinitas de deliberação que não chegam a conclusão alguma, que não contribuem absolutamente nada para o avanço da educação. Falta comando, meta, indicador. Temos a compreensão que o financiamento da educação será da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, valorizando, mantendo a valorização do Fundeb. Mais do que isso, presidente, valorizando a educação dos indígenas, dos quilombolas, ou seja, tendo esse olhar amplo, como deve ser o Sistema Único de Educação. Muito se falou, por exemplo, fazendo uma comparação em relação ao SUS. Mas como é que funciona o SUS? O SUS é um sistema de saúde pública. Agora, por exemplo, os hospitais privados que quiserem aderir, podem aderir. Ninguém está alijado desse processo. Agora, por exemplo, nesse caso aqui, há um caráter de obrigatoriedade do fornecimento desses dados. Então, o nosso destaque é no sentido de não haver uma interferência estatal na livre iniciativa. Ou seja, a gente quer tirar o caráter de obrigatoriedade. Ninguém quer proibir nada e nem ninguém. Muito pelo contrário. Se quiserem fornecer, que forneçam, que seja por adesão, então, mas não que não seja por obrigatoriedade. Um grande desafio do nosso país é colocar as nossas escolas públicas no mesmo nível das melhores escolas privadas, para garantir às nossas crianças e jovens de todas as classes sociais direitos e oportunidades que hoje, infelizmente, são assegurados de forma prioritária para as crianças e os jovens. Naturalmente, meritocracia deve ser algo a ser observado, sobretudo se tratando de educação. Me espanta ver um educador, alguém que diz ser um educador, não se preocupar ou não estar atento ou desconsiderar esse critério tão importante que é a meritocracia. Nós temos, por exemplo, com relação à educação básica no país, um quadro geral onde um estado, deputado Tarcísio, como o Ceará, tem, na média do Brasil, o melhor IDEB no que diz respeito ao ensino fundamental, da rede municipal e também a rede estadual com corresponsabilidade. Comparativamente a outros centros mais desenvolvidos, como São Paulo, o Ceará é um estado da região mais pobre do Brasil, uma das regiões mais pobres, com desempenho, evidentemente, de aprendizagem superior a estados muito mais ricos. Então, quando se discute qualidade, quando se discute custo, tem que se discutir também a aprendizagem. A gente não pode misturar com o custo aluno-qualidade essa questão do resultado. Porque o que é que pode acontecer, presidente? O que pode acontecer é que uma escola que invista, porventura, ou uma rede estadual, que invista mais no aluno e tenha um resultado menor do que uma escola, do que uma rede estadual que invista menos com um resultado maior, fará com que a qualidade seja medida pela rede que menos investe. Ou seja, fará com que a gente possa ter, inclusive, um desinvestimento em educação.
falar com que uma escola que tem uma quadra, que tem piscina, que tem uma razão professor-aluno, por exemplo, menor do que uma que tem maior, mas que o seu resultado ainda é menor, seja desestimulada. O Sistema Nacional de Educação é bem-vindo, tem algumas limitações, consideramos que o projeto original do Senado tinha muitos méritos, é claro que toda a elaboração final acaba sendo uma síntese, entendemos que as emendas acolhidas pelo relator não prejudicam o projeto, ainda há uma eiva da tal meritocracia, e é um problema teórico e prático que a gente sempre discute, mas, ao fim e ao cabo, entendemos que o projeto avança, apesar das suas insuficiências. Embora a emenda possa parecer uma metodologia mais realista e palatável, mas corre o risco de transformar o custo aluno e qualidade em um teto baixo, baseado no status quo, ao invés de uma meta ambiciosa para elevar o padrão nacional da qualidade educacional. É importante salientar e destacar que muito ainda haverá de ser discutido em relação ao aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Educação, com vistas a atingirmos as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação para fortalecer a educação básica e a educação pública de qualidade no nosso país. Do jeito que está o relatório apresentado, a gente não avança na governança federativa e os estados seguem sem nenhuma responsabilidade para com os bebês e as crianças pequenas. E os municípios empobrecidos não terão condições de garantir o acesso à creche, um direito fundamental. E nós podemos dar esse passo nesse momento, fortalecendo a governança tripartite. Apresentamos emendas no sentido de tornar prática e efetiva a criação dos fóruns, não só o Fórum Nacional, como está aqui. Do jeito que está no projeto, abre brecha para que os fóruns estaduais e os fóruns municipais sejam uma liberalidade dos gestores. Para se fazer educação, para se efetivar políticas públicas, tem que ter dinheiro, tem que ter recurso. Mas não basta ter dinheiro, recursos, não ter organização. E esse Sistema Nacional de Educação garante que os entes, governo federal, governo estadual e prefeituras possam agir em conjunto, no mesmo caminho, para fazer com que os nossos jovens possam ter a oportunidade de ler, escrever e se desenvolver. Pode olhar o sucesso dos Estados Unidos, da Coreia, da Alemanha, da França, da Inglaterra, dos países do Sudeste Asiático. É a educação de período integral, onde as crianças vão para a escola às 8, 9 horas da manhã e voltam às 5 da tarde. Lugar de criança é na escola, não é na rua. Não há qualquer garantia que o Senado mantenha as alterações feitas pela Câmara. Caso o Senado rejeite essas mudanças, a gente corre o risco de ver aprovado um texto frágil, inconstitucional, comprovadamente, uma vez que fere a autonomia de estados, de municípios, e ineficaz e incapaz. O que eu posso te garantir é que o texto que foi lido agora há pouco, o texto que está dentro do sistema, construído por esse presidente da Frente Parlamentar da Educação, com contribuição de vários parlamentares dessa casa e do Senado Federal, está de conhecimento dos principais senadores que tratam da pauta. E todos eles construíram conjuntamente, principalmente no que se refere aos artigos que impactam a autonomia dos entes federados. Logo ao assumir a presidência da Casa, eu me comprometi com ele, com todos que fazem parte aqui da Frente Parlamentar em Defesa da Educação, que nós teríamos a educação como prioridade. Estamos cumprindo isso à risca, aprovando projetos importantes, como o que criou a Carteira Nacional de Professor, agora aprovando o novo Sistema Nacional de Educação, que, se Deus quiser, até o final do ano vamos aprovar também o novo Plano Nacional de Educação, para que a educação pública do Brasil possa melhorar cada vez mais. Deputados também aprovaram a proposta que proíbe a cobrança de mensalidades de sindicatos e associações em benefícios do INSS.
Pelo texto, esse tipo de cobrança não pode acontecer nem mesmo com a autorização expressa do beneficiário. Por outro lado, o projeto aumenta exigências para acesso a crédito consignado, de forma que os respectivos descontos só possam ser realizados com autorização prévia e autenticação biométrica do beneficiário. Nós tivemos, por um lado, a preocupação de inibir as ações de roubo. Por outro lado, a preocupação de criar espaço penal para tipificar os ladrões do INSS, para tipificar os servidores públicos que davam espaço para que isso acontecesse e, ao mesmo tempo, a garantia futura de que isso não poderia novamente acontecer. Inclusive é importante que os senhores e senhoras deputados saibam disso, obrigando o INSS a fazer busca ativa daqueles que foram roubados. Restituição rápida de valores descontados indevidamente, com prazos definidos, estilo rito sumário do judiciário e atendimento presencial garantido. Presidente, a devolução daquilo que roubaram dos pobres tem que acontecer de maneira rápida e esta lei vem para garantir isso. No artigo 9º diz que o ressarcimento de que trata essa lei será realizado com recursos originários de dotações orçamentárias da União, vedada a utilização de receitas da Seguridade Social. Ou seja, obriga a União em visão orçamentária. É uma lei muito favorável aos bancos. É uma lei feita para turbinar o interesse dos bancos na relação com os aposentados. Tem pontos positivos, como, por exemplo, enfrentar o problema real das fraudes, aumentando a proteção dos beneficiários, criar mecanismos de ressarcimento automático, busca ativa das vítimas dessas fraudes, reforçando a proteção de dados pessoais. Mas também tem esses pontos críticos, como, por exemplo, extinção total de descontos associativos. É preciso criar mecanismos muito rigorosos para isso, mas essa extinção total pode ser uma demasia. Todos serão bloqueados para descontos de contribuição para essas entidades. Se quiser o beneficiário, o aposentado ou o pensionista, vai até um posto do INSS e desbloqueia. Mas para desbloquear, tem que ter o reconhecimento facial, tem que fazer o reconhecimento da impressão digital, entre outros dispositivos que impedem que haja novamente saques indevidos dos aposentados. É inacreditável. Depois de toda essa roubalheira, senhor presidente, deputado Altineu, que conduz os trabalhos nessa noite, depois de bilhões e bilhões de reais retirados de pessoas que não sabem nem o que é 100 mil reais, 50 mil, 10 mil, porque recebem um salário mínimo. O PT insiste em querer manter o desconto no benefício. Não é o crédito consignado que é o problema, o crédito consignado pode ser uma solução. O aposentado está sem dinheiro, ele faz um crédito, esse crédito é feito no banco, os juros é muito mais baixo e a partir dos juros mais baixos, ele adquire um pagamento que será a longo prazo com juros baixos. O problema é que bancos e fintechs começaram a meter a mão nesse processo, especialmente instituições financeiras, que passaram agora, com uma deliberação do Banco Central, na época ainda de Roberto Campos, para que o banco não tenha que confirmar a filiação. Então, o mesmo problema das entidades passou a ser dos bancos. Esse projeto assegura a proteção dos dados, também é muito importante. Todo mundo pegava o dado ali do aposentado, do beneficiário, e fazia empréstimo, fazia o que queria, né, com essa situação. A questão que vai disciplinar também o sequestro dos bens das pessoas que cometeram o crime e outros benefícios que estão sendo feitos aqui que vão dificultar esse tipo de roubo. O que esse projeto faz é restabelecer a decência, a ordem
E é muito básico. Está querendo colocar regra, assinatura eletrônica para qualquer desconto consignado, crédito de desconto consignado. É básico. O que está querendo fazer? Impedir desconto de sindicato, que, aliás, nunca deveria estar aí. Nunca! É muito estranho a turma do PT continuar defendendo realmente sindicatos, os descontos aí para sindicatos e associações, já que, de fato, eles não têm essa relação tão íntima com essas entidades covardes que, infelizmente, atacaram os mais frágeis, a população mais vulnerável do nosso país são os nossos idosos. Essa questão de remeter para o Conselho Monetário Nacional a definição da taxa máxima de juros para as operações de crédito consignado, de novo, é muito perigoso para os aposentados e pensionistas seguirem pagando altas taxas de juros, seguirem sendo endividados, e tem uma lógica aqui para beneficiar os bancos. O texto está muito bom, o texto ele vai ser um freio nessa roubalheira desenfreada, principalmente dos sindicatos, essas associações que não oferecem porcaria nenhuma, 90% ou mais, não oferecem porcaria nenhuma para o aposentado, para a pensionista, tanto que infestado de ladrões. Esse projeto ele deixa uma lacuna no que diz respeito aos empréstimos consignados. Um dos maiores causadores do endividamento do cidadão consumidor brasileiro são os empréstimos consignados. Ora, se a gente endurece a lei para poder proibir que uma associação ela realize descontos do aposentado, a gente também tem que agir com a mesma dureza, a mesma firmeza, a mesma coragem, a mesma força para combater os banqueiros, para combater as instituições financeiras, para combater os grandes grupos econômicos que lesam diariamente o consumidor. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Setembro é o mês onde nós comemoramos a luta das pessoas com deficiência. E a sociedade capacitista é uma sociedade que fere qualquer princípio democrático. Nós temos que ter uma sociedade onde possamos ter a mais completa acessibilidade emocional, acessibilidade cognitiva, acessibilidade atitudinal, acessibilidade arquitetônica, de comunicação.